Troquei de internet, mas não resolveu muito. Pode ser a minha, né? Ah, é minha mesmo, é minha. Bom, tá gravando. Pessoal, então vamos lá. Vocês relataram aí que ficaram com algumas dúvidas, principalmente o Gabriel, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer então, como o Abel ele não deu uma olhada, eu vou fazer uma visão rápida então dessa camada de rede, né? Para que ela serve, como é que funciona e tal, né? E aí a gente passa para tirar as dúvidas, pode ser? Olha. Então, olha só, galera, vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir um software aqui que simula um quadro. Peraí, meu lentíssimo HD aqui. Vou abrir esse open board aqui. Enquanto isso, vou compartilhando minha tela. O Gabriel já falou quais eram as dúvidas dele ou não? Ele comentou sobre uma atividade aqui, mas ainda não debatemos sobre as dúvidas dele, não. Ele só comentou por alto que tinha dúvida na atividade. Vocês estão vendo o quadro aí? Sim, professor. Então, olha só, pessoal. No vídeo da semana passada, a gente comentou sobre o que seria os endereços MAC, né? Opa, chegou mais um colega, o Natan. Fala, Natan. Boa noite. Então, eu comentei com vocês algumas coisas sobre endereço MAC, né? Como é que funciona esse endereçamento de rede. A gente viu, né? Eu falei para vocês que essas redes multiponto, ou seja, redes que tenham elementos concentradores, tá? Por exemplo, um hub, switch, para que elas possam se comunicar com as máquinas, tá? Para que uma máquina possa conversar com a outra, né? Mandar uma mensagem aqui da máquina A para chegar na máquina B, ela precisa conhecer o endereço de hardware dessa máquina. Tá? Então, nesse tipo de arquitetura, com elemento concentrador, tá? Dentro de um barramento, então aqui a gente tem uma estrutura de um barramento, embora fisicamente ela se pareça com uma estrela, né? Olha aqui, ó. Vocês que estudaram topologia, não estudaram topologia aí de redes? Chegaram a ver? Uhum. Então, aqui, ó, tem a aparência de uma estrela, né? De uma estrutura estrela. Mas só que ela diferencia logicamente da estrela, tá? Peraí, deixa eu atender o colega. Lucas. Fala, Lucas. Boa noite. Vou voltar aqui para o quadro. Então, olha lá. Ó. Ela, embora ela se pareça aqui com uma estrutura de estrela, Boa tá? noite, professor. Boa noite. Ela tem essa característica lógica de barramento, tá? Então, é como se isso tudo aqui fosse feito um fio, tá? É como se eu pegasse um cabo, na verdade, esse switch hub, ele é simplesmente um cabo, ele está fazendo essa função de um cabo, né? E todo mundo tivesse ligado a esse cabinho aqui, tá? Então dá a impressão aí que a gente tem uma estrutura de estrela, mas na prática é um simples barramento, né? Todas essas estruturas de barramento, para elas se comunicarem, elas precisam de um endereço de hardware que a gente viu lá, que é o tal do endereço MAC, né? O endereço da máquina, tá certo? Exclusivo para cada placa de rede. Cada plaquinha de rede, então, tem o seu endereço MAC. Muito bem. Mas o problema é quando a gente tem múltiplos barramentos, tá? Então, vamos supor, se eu tenho um barramento aqui isolado. Opa, deixa eu atender o colega, que chegou mais um. É o Gabriel agora. Fala, Gabriel.
Então, olha lá, se eu tenho uma estrutura de múltiplos barramentos, não um único barramento, tá? E eu quero fazer com que as máquinas de um determinado barramento elas conversem com outra, a camada de enlace de dados ela já não é suficiente para trocar informações entre as máquinas. Tá? O computador que está aqui, ele precisa saber, por exemplo, vamos supor que haja dois barramentos aqui, ó, no total, totalizando aqui 3 barramentos, cada um com seus computadores. Imagina que é uma determinada máquina aqui, vamos botar essa máquina A aqui, ó. Essa máquina A queira conversar com uma máquina que esteja aqui, por exemplo, essa máquina aqui, vamos chamar de máquina B. Ela está fora em outro barramento. Vamos supor que exista uma estrutura aqui desse ambiente que unifique essas redes, tá? Tenha lá um dispositivo que unifique essas redes. Só que para unificar essas redes, você precisa conhecer qual vai ser a rota que você vai tomar para chegar até a máquina B, porque senão corre o risco de você tomar uma rota diferente e parar em outro barramento onde não está a máquina B. Então o endereço MAC por si só, ele não é suficiente para fazer com que a informação que você está enviando aqui da máquina A chegue até a máquina B, porque ele não trata dessa questão de rotas, tá certo? Ele simplesmente identifica um elemento, um nó da rede. Então o endereço MAC fala que, olha, essa é a máquina A, essa aqui é a máquina X, tá? Então se a máquina A quiser falar com a máquina X, ela vai mandar para o barramento e a máquina X vai receber a informação. Mas se tiver em outros barramentos, esse endereço aqui não tem utilidade nenhuma para indicar como chegar. Então o que eles fizeram? Eles criaram mais um protocolo, né? Vocês estão estudando lá no modelo TCP/IP, não foi isso, Gabriel, que você comentou comigo? Vocês estão falando do modelo TCP/IP, né? Então Isso, onde está na camada de rede. Isso. Então vocês viram lá que tem uma camada física, né, que representa o hardware, tem uma camada de link de dados, que representa a criação dos frames de comunicação, essa questão do endereço MAC, tá? E dentro do modelo TCP/IP existem vários protocolos que servem para fazer essa linkagem de dados. O protocolo mais usado aí para comunicação em barramento aqui, né, usando hub, switch, é o protocolo Ethernet, que é esse que tem o endereço MAC, né, que a gente viu lá no nosso encontro da aula passada, né? Então a gente utiliza bastante esse Ethernet para fazer essa comunicação aqui. Mas ele, como eu falei, ele não serve para linkar os diversos barramentos. Então o que eles fizeram? Vamos criar mais uma camada com novos endereços para justamente que esses endereços sejam capazes de encaminhar as informações para novos barramentos que agora estão sendo unificados. Aqui é os primórdios da internet, né? Então eles criaram a camada aqui de redes, ou no caso do modelo TCP/IP, né, a camada de IP, tá? A camada IP. Então a camada IP, o que ela é? Ela serve exatamente para fazer um novo endereçamento que não só vai identificar a máquina, mas também vai identificar os diversos barramentos que essas máquinas podem estar. Tá? Então, para isso é que surgiu essa nova camada aqui. Beleza? Bom, como é que funciona o endereçamento dessa camada? E aí nós vamos chegar à sua dúvida, Gabriel. Olha só. Eles pensaram o seguinte. É uma das coisas mais legais aí em tecnologia foi essa ideia do endereçamento IP. O que eles fizeram? Eles pensaram assim, ó, vamos criar um endereço único
que sirva tanto para identificar a máquina, como o endereço MAC faz, mas que também sirva para identificar a, a própria rede, o próprio barramento em que ele se encontra. Tá? Então eles fizeram uma combinação de endereços, né, onde eles pegam o endereço IP e associado a ele tem que ter uma máscara. Tá legal? Tem que ter essa máscara aqui. Ora, esse endereço IP, ele começou com várias versões, tá? Mas a versão que mais se popularizou por causa da internet foi a versão 4. Então a gente vai falar muito aqui, a princípio, do IPv4, tá? Na sua versão 4. E ele é feito com 4 octetos, tá? Então você vai pegar aqui 4 bits, né? Octetos que eu falo porque são 8 bits, tá? Então você vai pegar aqui 4 bytes, tá? E vai compor um endereço. Como um byte são 8 bits, né? Então você vai ter aqui valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter valores de 0 até valores tudo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui são todas as combinações possíveis de 1 byte. Tá? Ou seja, um dos 4 octetos que você vai ter no endereço. Ora, se você converter isso para decimal, você vai ter aqui 0. Se você converter isso aqui para decimal, esse valor em binário aqui para decimal, você vai ter 255. Então, os valores aqui que pode ter em cada octeto, eles vão variar de 0 até 255. Uma dica aqui para vocês converterem rapidamente, tá? Como esses caras, eles são sempre 8 bits, então fica fácil a gente converter. Por exemplo, vamos supor que você tenha vamos botar aqui um endereço, um valor 30. 30 está entre 0 e 255, ou seja, ele está escrito aqui dentro desse byte, né? Então, como é que eu vou saber quanto é que é 30? Tá? Então, façam essa conversão rapidamente da seguinte forma, ó, da direita para a esquerda, vocês... aliás, perdão, da esquerda para a direita, vocês comecem com o valor 128, que é esse cara mais à esquerda aqui, tá? Ele vale 128. Se a gente converter esse número aqui, ó, deixa eu escrever esse número em binário aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você transformar isso aqui para decimal, você vai ter 128. Porque é 2 elevado a 7, né? Que é esse último cara aqui. Então, 128. O próximo é 64. Repare que todos eles são a ordem do que 30, né? O próximo é 32. Sempre a metade do anterior, tá? Então, aqui você tinha 128, metade de 64, metade de 32, né? Metade de 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, olha lá, você tem os 8 bits aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, eu quero escrever 30. Bom, 128 é muito grande, então você põe 0. 64 também você põe 0. Aí aqui sobrou 32. É quase, mas ainda é maior, 0. Tá? Agora eu tenho 16. Bom, então eu vou botar 1 aqui em 16. Isso significa que desses 30 que eu quero calcular aqui, eu já tirei 16. Beleza? Aí sobrou quanto aqui? Vamos lá, matemáticos. Hein? Se fosse 15, tinha sobrado 15, né? Como eu tirei 16, sobrou? Fala! Tá difícil aí? 14? 14. Show. 14. Bom, tem o 8. Dá para tirar 14 aqui, põe um 1 aqui. Não é isso? Aí sobrou quanto aqui? De 8 para 14? 6. 6.
né? Aí eu quero tirar 4 aqui, também dá aqui, põe 4 aqui, né? Aí olha lá, ó, tiro 4 aqui, menos 4, perdão, aqui, menos 4. Sobrou quanto aqui? 2. 2. Tiro 2, sobrou nada, né? Menos 2, nada. Beleza. Então, se não sobrou nada, no 1 é 0. Então, esse número aqui é 32. Tá? E o mesmo vale... perdão, esse número aqui é 30, né? Olha aqui, ó, 30. Tá? E o mesmo vale para se você quiser fazer o contrário, tá? Então, por exemplo, eu tenho um número em binário, vamos escrever um número aqui qualquer em binário, por exemplo, isso aqui, né? E eu quero saber, tá? É só ir somando, né? Eu sei que isso aqui é 128, com mais 64, desse próximo aqui dá quanto? 192. 192, tá? 192 aqui. 192, aqui é 16, né? Mas só que tá zero, então eu não somo esse cara. Ah, perdão, aqui é 32, né? Eu não somo o 32, mas no 16 tem 1. Então 192 mais 16 dá quanto? 208. 208, né? 208 aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. Duzentos e oito aqui, né? Somei o 16. No 8 tá 0, então eu não vou somar nada do 8. 208 mais 4, que tem 1 aqui. A quanto? 212. 212 mais 2. 14. Mais 1. 215. Então esse número aqui em binário equivale a 215 em decimal. Então fica rápido, entenderam? Para a gente poder fazer essa conversão, tá? Por isso que no vídeo eu mostro para vocês como a gente pode fazer essa conversão rapidamente, tá? Porque a gente vai fazer isso muito na disciplina de segurança da informação. Essa conversão para cálculo de endereço IP, ela é feita o tempo todo. Então é muito ruim a gente ficar usando calculadora, aquele método de divisão. Tá? Aquilo toma muito tempo, né? Não que esteja errado, mas como você vai ter que fazer isso constantemente, é muito mais rápido você acaba fazendo isso aqui de cabeça. Tá? Então, se falar, por exemplo, 224, né, eu já sei que são, na verdade, aqui 3 uns. 224, já sei que é isso aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Porque é 128, 192, 224. Se eu não errei na conta. Né? Não é isso? Confirmam aí? É 128 mais 64 mais 32. Se botar mais 16, 240. Tá vendo? Então, né, 248, 250. Então a gente vai calculando aqui rapidamente essa soma, tá? Então a gente consegue converter um número aí, um endereço IP, rapidamente de binário para decimal e vice-versa. Entenderam isso aqui? Vocês já tinham visto isso? Hein? A gente viu algo relacionado a isso com Tarcísio lá no primeiro período. Isso. Então, vamos usar bastante esse método aí de conversão, tá, galera? Porque ele vai ajudar vocês em rede pra caramba, né? Então, olha só. Mas voltando ao nosso endereçamento IP aqui. O endereço IP, então, ele é feito com 4 valores desse aqui. Então, o IP, por exemplo, vamos olhar aqui o IP do meu computador, tá? Deixa eu abrir aqui um terminal.
Será que abriu? Meu computador tá tão lento, cara. Eu fico sem... Olha aqui, ó. Vocês estão enxergando ou não, né? Tá pequeno, né? Aí. Ó, vamos pegar o endereço aqui do Wi-Fi. Por exemplo, eu tenho esse endereço aqui, 192.168.10.117. Beleza, vamos escrever esse endereço aqui, ó. A gente pode ver de cara que eu tenho aqui nesse endereço de rede, né? Eu tenho aqui de cara 4 valores. Então eu tenho o IPv4. Embaixo aqui eu tenho o IPv6, que é o dobro. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui para o IPv4. Então o endereço que ele me fala lá, IP, é 192.168. É 10. Aqui. Ih, caramba. 10.117. 10.117. Bom, além disso, todo o endereço IP, ele obrigatoriamente virá com uma máscara aqui, tá? Então vamos ver qual é o endereço qual é a máscara que ele mandou aqui para mim. Olha aqui, ó, NetMask, máscara da rede. Tá? Então a máscara aqui é 255.255.255.0. Tá? Vamos ver aqui. 255. Repare que ela também tem os seus 4 octetos. 255, 255, 255, 0. Além disso, se eu olhar lá, ele ainda fala uma coisa aqui que é broadcast. Vamos falar sobre isso também, ó. Broadcast, né? E ele fala que é 192.168.10.255. Então, vou anotar aqui, ó. Deixa eu apagar borracha. Pai, estou tomando a surra disso aqui. Então, vou anotar aqui, broadcast é 192.168.10.255. Beleza, vamos aproveitar então e vamos fazer essas conversões aqui para binário, para a gente ver esse endereço aqui na nossa frente, ó, como o computador enxerga, né? Então vamos ver aqui, ó, vou apagar aqui e vamos escrever esse endereço aqui. Bom, o IP, se a gente for converter 192, vai dar aqui, ó, vou fazendo a conversão para vocês verem como é que é rápido, né? 192, eu falei que o primeiro é 128. 128 é menor do que 192, então vai ter 1 aqui. 1. Tá? 192, se eu tirar 128, sobrou exatamente 64. Tá? De 128 para 192 tem 64. Então, o próximo é 64. Então, eu tiro 64 também. Se eu tirei 64, não sobrou nada, né? 128 mais 64 já deu 192. Isso significa que o resto dos outros bits é 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam aí? Entenderam como é que eu fiz essa continha aqui? Agora vamos ver 168, ó. 168 eu vou tirar aqui 128, dá para tirar. Sobrou quanto? Ó, 168 menos 128, sobrou? Vamos lá? 40? 40, garoto, isso aí. 40. É. Porque tá com delay, é isso? Tá com muito delay o meu áudio? Não, o delay é no meu cérebro mesmo para fazer a conta. Não, mas aqui é fácil, ó. Se eu tirei 128, sobrou 40, né? Porque é o 6 aqui, né? Eu vou tirar o 2.
Tá? Sobrou 40. 40, o próximo aqui não é 64? Dá para tirar 40? Dá para tirar de 40, dá para tirar 64? Dá não, né? Então, aqui é 0. Mas ainda tenho 40. O próximo é a metade de 64, que é 32. Dá para tirar 32 de 40? Tá. Tiro 32 aqui. Né? Sobrou quanto? 32 para 40? 8. 8. Então agora, ó, aqui foi 128, 64, 32, 16. Dá para tirar 16? Não, porque só sobrou 8. Né? Então, não tirei 16. O próximo é 8. Então, vamos tirar 8. Olha lá, ó, 128, 64, 32, 16, 8. Tirei 8. Não sobrou nada, né? Então, agora é 0. Ó. No 4 é 0, no 2 é 0 e no 1 é 0. Porque já não sobrou nada para tirar. Deixa eu voltar aqui. Chegou um colega aí, é o Pedro. Fala, Pedro. Boa noite. Beleza? Show! Então, olha lá. Ó. Pronto, convertemos o 168 para binário rapidamente. Agora vamos converter o 10. Né? 128 é grande demais, 64 é grande demais, 32 também, 16 ainda é, mas 8 não. 8 sobrou 2, né? Então tirei 8 aqui, sobrou 2. 4 não dá, tiro 2, não sobrou mais nada. Pronto. Olha lá, convertemos 10 para binário. Vamos fazer o 117 aqui, ó. 117. 128 dá? Não. Né? Então vamos botar 0 aqui. Mas dá para tirar 64, não é isso? Quanto que dá? 117 tirando 64. 53. Muito bem, 53. Então dá para tirar aqui 64, deixei aqui. Dá para tirar 32 de 53, não é isso? Sobra quanto? 21. 21. Né? Então, olha lá, ó. Tiramos 128, 64, 32. Dá para tirar 16 de 21? Dá. Dá. Sobra quanto? Vamos lá. Tirei 16. 16 para 21. 5. Trava, não buga não. Vamos lá. Olha lá, ó. Então aqui nós paramos, ó. Sobrou 5, né? Espera aí, aqui eu tirei 128, 32, 16, 8. Não é isso? Espera aí, deixa eu ver se eu não me perdi. 128, 64, 32, 16. Aí agora nós tiramos 8 já? Foi 21 menos 8. Não era de 16 para 21? Isso, tiramos 16. Sobrou 5, né? Dá para tirar Isso. 8? Não. Então, tá errado isso aqui. Então aqui é 0. Né? Sobra o quê? Agora tem o 4. Né? Isso aí. 4. Sobrou quanto? 1. 2 não dá. 1. Entendeu? Se vocês colocarem aí na calculadora aí de vocês, vocês vão ver que esse número aqui é 117. Tá? Com o tempo vocês vão fazer isso rapidinho, de cabeça, né? Porque vocês vão acostumar com esses números, vocês vão calculando aqui rapidamente, vocês vão ver quanto ele vai dar. Então, olha só, beleza, fizemos esse meu IP todinho em binário. Mas eu posso fazer aqui também a mesma coisa com a máscara. Tá? A máscara é 255. 255 eu falei para vocês que era o último número, não é isso? O último valor. Tá? Então, a gente vai de 0, tudo 0, 8 zeros, até tudo 1, 8 uns. E esse 81 aqui corresponde exatamente a 255. Então, se eu converter isso para binário, eu vou ter isso aqui, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. Outro 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. Outro 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tenho zero. Zero é tudo zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show? Ora, entenderam aqui essa conversão, pessoal? Vocês já tinham visto isso? Em redes? Não, né? Chegaram a ver? Só o pessoal do técnico. Só o pessoal do técnico, né? Fiz técnico em casa. Você fez? Você fez, Gabriel? Não, né? Não, não. Então, olha lá, ó. O que nós temos aqui agora? Agora nós temos uma situação interessante. Tá? Eu tenho todo o endereço IP e a máscara em binário. E é assim que está lá no computador. Mas por que serve? Por que eu tenho que botar esses dois caras juntos? Porque o computador ele faz uma operação aqui, tá? Entre esses caras aqui. Ó. Ele faz uma operação entre esses dois valores, que é uma operação que a gente estudou lá em lógica, que é a operação E. Tá? Ele vem aqui, ó, entre esse valor e esse aqui, ele faz um E, bit a bit, tá? Todo mundo lembra aí como é que é o E? Como é que funciona o E? O E, para sair verdade ou para sair o que tem que acontecer? Os dois têm que ser verdadeiro. Exatamente, os dois têm que ser verdadeiros. Lembrou lá de lógica, né? Os dois precisam ser verdadeiros, ou um, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 e 1, 1, 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Se eu olhar aqui, ó, eu posso ver que eu não alterei o valor inicial, estão vendo? Esse valor inicial aqui continua o mesmo aqui embaixo, depois de fazer o E com essa máscara. Então eu vou ter um número aqui, 192 ainda. Né? Vamos fazer esse outro aqui, ó. 1 e 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Olha que interessante, também não alterei esse valor, né? Não alterando esse valor, ainda tenho o mesmo 168 aqui. Vamos ver esse último cara aqui. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E Kiko, ainda não mudou isso aqui não. Então tá, se não mudou, a gente tem o valor 10. Não é isso? Que era o valor que a gente converteu para binário aqui. Mas esse cara aqui, olha lá, ó, 0, mas aqui tem 0 embaixo, então dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ora, se deu tudo 0 aqui, esse cara é 0. Então não temos mais o 117. Beleza? Não temos mais o 117. Agora a gente tem 0. E esse endereço aqui, ele é super importante. Esse endereço que é feito com o endereço IP e a máscara, né? Esse cara aqui nós chamamos de endereço da rede. É legal? Esse que é o famoso endereço de rede. Então é por isso que o endereço IP ele precisa vir obrigatoriamente acompanhado do endereço da máscara. Porque quando você faz a operação E bit a bit do valor do IP com a máscara, você tem o endereço da rede. Tá legal? Lembra o que eu falei daqueles barramentos que vão se comunicar entre si e tal, né? Vários barramentos distintos que tem que comunicar entre si e que tinha que saber a rota para chegar lá. O roteador, por isso que ele tem esse nome de roteador, porque é ele que cria essa rota, isso que tem na casa de vocês aí, que leva para a internet e tal. Esse cara que está aí, ele trabalha com esse endereço aqui, ó.
para ele conhecer como chegar a um determinado local, ele utiliza esse endereço. Esse cara que a gente pode observar aqui, ele possui o endereço da sua rede. E essa última parte que está zerada aqui, definido pela máscara aqui como 0, corresponde à sua máquina dentro dessa rede. Então a gente pode perceber aqui, ó, que o meu computador ele é 192.168.10.117, tá? Pertencente à rede 192.168.10.0, né? Todos os outros computadores, vamos dar uma olhada aqui nos computadores que tem na minha rede, que eu já conversei aqui no meu terminal. Lembram lá do comandinho da tabela ARP? Vamos ver aqui, ó. ARP -A. Reparem só, ó, eu sou o 117. Existe uma máquina de 192.168.10.1, 192.168.10.105, 192.168.10.110. Então, se a gente reparar aqui, todos eles têm esse 192.168.10 igualzinho, estão vendo? Não importa aqui, porque todos eles estão na mesma rede que eu estou, né? São equipamentos ligados na minha rede aqui. Então, todos eles têm 192.168.10. Por quê? Porque todos esses caras pertencem a essa rede, ó. Reparem que a única parte que se alterou, que foi zerada, foi o último octeto, né? Então, essa parte do endereço IP está correspondendo aqui à parte da rede. E quem é que determinou isso? A máscara. Estão vendo? Graças a essa operação E, que foi feita do endereço IP com a máscara. Show! Né? Mas se isso, qual é o limite? Né? Quantos endereços vão ter? Quantas máquinas eu vou poder botar nessa rede? Né? Aí o computador faz uma outra pequena conta. Olha o que ele faz aqui. Ó. Ele pega a máscara, que a gente acabou de calcular aqui, ele pega a máscara e inverte ela. Tá? Deixa eu voltar para o verde. Deixa eu trocar de cor aqui, ficar colorido. Ele pega a máscara aqui, ó, e faz uma inversão dela bit a bit. Tá? O que é uma inversão? Ele vai pegar onde tinha 1, vai botar 0. Então ele vai pegar a máscara aqui, ó, não eram 8 uns, vão ficar 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botou 8 zeros aqui. Mais 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 zeros. Então, 8 uns aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora são 8 zeros. Então, ele vai inverter, vão ficar 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá vendo? Ele pegou a máscara aqui, o computador faz isso, ele pega a máscara e inverte ela, põe ela ao contrário. E aí, ele pega o mesmo endereço IP que eu estava usando aqui, vai fazer uma outra conta com ele. Só que essa conta que ele vai fazer agora, não é mais um E, é um OU. Tá? Ele vai fazer um OU, pegando o mesmo endereço aqui com essa máscara, só que essa máscara está invertida. Tá? Então vamos lá. Ó. O OU a gente sabe que só sai 0 se os dois forem 0, né? É o contrário do E, né? No E só sai 1 se os dois forem 1. No OU só sai 0 se os dois forem 0, ou se os dois forem falsos, né? Mas aqui eu tenho 1, então vou ter 1. Aqui eu tenho 1 aqui em cima, né? Estou vendo aqui, ó, no endereço IP. 1. Agora é 0, o resto é tudo 0, né? Então vai ficar 0 ou 0, porque tem um monte de 0 aqui, então é tudo 0. 1, 2, 3, 4. Beleza? De novo aqui, ó. Sempre com essa, agora com essa máscara aqui, fazendo um OU desse IP aqui, ó. Desse IP aqui, né? Ops. Cadê a lanterninha? Desse IP aqui com esse cara aqui, ó.
Então vamos lá. 1 ou 0, 1, 0, 1, 0, 1. O resto é tudo 0, 0, 0, 0. Aqui é tudo, são 4 zeros, né? Então tem 4 zeros aí, que é tudo 0 embaixo também. Aí tem 1, 0, 1, 0. Aqui eu tenho tudo 1. Um ou com tudo 1 dá 1, né? Porque o ou basta um deles ser 1. Então vai dar tudo 1 aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 uns aqui. Olha lá, ó. Se eu olhar novamente os endereços, esse cara não mudou. Então ele é 192. Esse cara aqui não mudou. Né? Olha lá, ó, daqui para cá. Então é 168. Esse aqui também não mudou, é 10. E esse aqui virou tudo 1, que a gente sabe que é 255. Olha lá, repare que essa parte aqui não foi alterada, porque essa parte é da rede. Estão lembrados, né? Olha que interessante, mesmo invertendo a máscara e fazendo ou, os valores se mantêm aqui, ó. Mas esse aqui, que era a parte das máquinas, se alterou, tá? Chegou no máximo aqui, inclusive, tá? Porque esse aqui é justamente o limite dessa rede, o limite superior. Enquanto o endereço de rede ele é o limite inferior, esse aqui é o limite superior, tá? Aqui é o último endereço, o último valor que cabe nessa rede, tá? É o valor superior dessa rede. Esse valor, convencionalmente, não é obrigatório, mas convencionalmente é o que nós chamamos de endereço de broadcast. O que seria broadcast? É um endereço reservado na rede para que os computadores se comuniquem entre si. É aquele endereço que você quer falar com todo mundo ao mesmo tempo. Sabe quando você compartilha algo na rede e que todo mundo fica ciente daquele compartilhamento? Às vezes você compartilha um dispositivo, né? E aí aparece nas outras máquinas, aparece para todo mundo que você entrou na rede, que você está logado. Isso é que a gente chama de comunicação por broadcast. Tá? Então, isso aqui é um endereço reservado para essa atividade de broadcast. Né? Vocês não vão ver computadores com esse endereço reservado de broadcast. Convencionou-se a utilizar exatamente esse último cara aqui, ó. Então, daqui de 192.168.10.0 até 192.168.10.255, tem quantos endereços aqui? Falem para mim. De 0 até 255 aqui, tem quantos endereços aqui? Quantos números eu tenho aqui? 254? Na verdade, entre 0 e 255 tem 256 endereços. Eu falei errado, 256 isso aí. Tem 256, porque o 0 é um número, né? Então, 0 Sim, conta, sim. né, como um número. Então, você tem 256 números aqui. Agora, se 0 é um endereço já da própria rede, como eu estou falando aqui, e esse último cara aqui convencionou-se a chamá-lo de broadcast, em geral ele é o broadcast, né? Tanto é que lá na configuração do meu computador está exatamente ele, ó, 192.168, isso aqui era 8, 10.255, exatamente ele, ó. Tá? Esses dois endereços não podem ser endereços de computador nenhum, porque esse já é o endereço da rede e esse é o endereço que os computadores utilizam para comunicar com todos os outros computadores ao mesmo tempo. Então não pode ser de uma máquina. Então, quantas máquinas eu posso ter nesse meu ambiente aqui da minha casa? 254. Aí sim entra 254. Por quê? Porque é o 256 menos o endereço da própria rede menos o endereço do broadcast. Então, menos 2 endereços, tá? Então, na minha casa, se eu fosse
um multimilionário pudesse comprar, eu poderia ter 254 equipamentos ligados na rede, dentro dessa minha rede doméstica. Quem é que disse que é essa quantidade? A máscara. Estão vendo aqui, ó? A máscara. Então a máscara, ela é um fator importante para dizer qual parte do IP corresponde ao endereço da rede, qual parte corresponde aos endereços das máquinas dentro dessa rede, o limite inferior, que é o próprio endereço de rede, o limite superior e o cálculo do broadcast. Então, ó, todas essas informações são determinadas. Eu consigo aqui determinar todas essas informações apenas com esses valores aqui, ó que legal. Né? Entenderam até aqui? Gabriel, sacou até aí? Deu. Só tem uma duvidazinha. Pode falar. Pelo menos o que eu observando, pode ser só empirismo, mas se faz algum sentido. Na verdade, não é nem uma afirmação, na verdade é uma dúvida. Por que as máscaras geralmente se usa 255, não usa, sei lá, 254, 253? Ou se usa, Não, boa pergunta. geralmente a gente no Windows 11. Isso, boa pergunta. Então, olha só, vou te explicar mais ou menos por quê. Ó, o que acontece? Aqui, se você reparar, as máscaras, elas não são sempre 255, 255, não. Elas podem ter outros valores, mas não são qualquer valores. Porque se a parte esquerda desse endereço é a parte da rede, né? Olha aqui, ó, se a gente olhar na minha configuração da minha máquina, essa parte aqui do endereço é a parte da rede, né? Então, se essa parte é esquerda e ele vai fazer um E com 1 para dar o mesmo valor, olha lá, ele vai fazer o E, né, com 1, as máscaras, elas sempre começam com valores 1, porque vai determinar exatamente a parte da rede. Então você vai ver a máscara, muito comum você ver máscara começando com 255, porque essa parte da esquerda aqui vai ter que fazer um E com 1 para determinar o endereço de rede. Então a rede é 192, então vai fazer o E com 1. Mas no momento em que ela virar 0, por exemplo, ó, se ela chegou nesse octeto, ela virou 0, daqui para lá é tudo 0. Então você vai ver máscaras assim, ó, 255, 255, 2550, 255, 255.0.0. Tá vendo? Ah, Kiko, mas espera aí. Então a rede só vai ter aqui 2 octetos só. Essa rede que tem uma máscara assim, né, ela só vai ter 2 octetos para parte da rede. O resto vai ser para máquinas. Tá vendo? Porque ela virou 0 aqui. Pode ter, inclusive, isso aqui, 255.0.0.0. Não tem problema. Tá? Então, só um octeto é para a rede, o resto é tudo para computadores. Tá? Então, a máscara ela sempre vai começar com um grupo de uns, e no momento que virar 0, vai ficar 0 até o final. Mas não é obrigatório que esse 0 seja exatamente no início do octeto, igual aconteceu aqui, não. Pode acontecer de chegar um pouquinho mais para cá, ó. Então você vai ver máscaras, quer ver? Máscaras desse tipo assim, ó, 255.255.255.192. Uai, que máscara é essa? É isso aqui, ó, 8 uns, né? Aqui são 8 uns, né? Mais aqui 8 uns, mais 8 uns, mais 2 uns. Lembra que 192 não é o 128 mais o 64 e o resto 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão vendo aqui, ó? Então,
você tem uma máscara aqui, ó. Vem tudo um, tudo um, tudo um, tudo um. Chegou aqui no último, os dois primeiros foram um, o resto zero. Isso aqui é uma máscara possível de rede. Sacou? Entendeu aí, Gabriel? Entendi. Obrigadão. E aí, cara, você vai poder calcular diferentes quantidades de rede. Vamos supor, por exemplo, a minha rede aqui, se ela fosse com essa máscara, ó, vai caber menos computadores, quer ver? Ó? 192, 168. Já que o endereço de rede é maior, 192, 168, 10, 117, né? 117. Bom, a gente já viu que o 192 em cima do 255 é o próprio 92, né? Então, vou botar aqui, ó, 192, isso aqui não mudou, né? 168 também não mudou, porque está em cima do 255, são 8 uns. O 10 também é 10. Agora, o 117 está com 2 uns aqui, né? Então, 117, como é que é 117 mesmo, hein? Me ajudem aí, vamos rápido aqui, ó. 128, né? Sobrou quanto? Não. Ah, não, 128 não, perdão, é 117. Estou com 227 aqui. 117. 128 não dá. 64, sobrou quanto? 53, não é isso? Isso aí. 53. Então, tirei 64. Aí vou tirar 32 de 53. Sobrou 21, não é isso? Vão me ajudando aí. Isso. Aí, 128, 64, 32, 16. De 21, vou tirar 16. Sobrou quanto? 5. Tá? Aqui, 128, 64, 32, 16. 8 não dá. 4. 2 não dá. 1. Pronto, tenho 117. Agora, eu vou... A máscara aqui é 192. Isso significa que a máscara são 2 uns e o resto zero. Olha lá, ó. Essa aqui é a máscara. Vamos fazer o E aqui só desse cara. Vai dar 0, 0, 0, 0. Só vai daqui, ó. Vamos daqui porque não ficou muito alinhado aqui. 0, 1, o resto zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como é que ficou aqui. O endereço de rede já não é mais zero, tá vendo? O endereço de rede aqui, ele é o quê? Tem um 1 aqui, exatamente no 64. Então o endereço de rede aqui é 192, 168, 10, 64. Tá vendo? Essa é a rede. Se eu utilizasse essa máscara na minha casa. Tá? Inclusive, a gente pode até calcular aqui. Quer ver? Mas se eu fizer isso, eu vou perder a conexão com vocês. Deixa eu ver se eu consigo simular com a minha placa de rede aqui, ó. E o Meet aqui vai acabar em 3 minutos. Tá acabando? Quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos, não vai dar tempo. 2 agora. 2 minutos. Mas vocês entenderam aqui? Ó. Agora, como é que seria o broadcast? O broadcast é o contrário disso aqui, né? Então o broadcast vai ficar o seguinte, ó. 0, 1, o resto tudo 1. Se vocês fizerem a inversão da máscara e fizerem o ou, vai dar tudo 1 aqui. Que é um número antes, né? Esse aqui foi o 64 e esse aqui é exatamente o 127. Olha como é que diminuiu. Só vai de 64 até 127, né? Então já não cabe mais os 256 endereços, tá? Só cabem esses aqui até aqui. Estão vendo? Isso por quê? Porque eu mexi na máscara. Então a máscara é super importante. Entenderam, galera? Né? Para fazer exatamente esses cálculos aí. Né? Interessante, né?
Tentem fazer esse exercício agora que você já viu aqui, tá? Qual a máscara, padrão de rede. Eu falo na aula que vem, não vai dar tempo de eu falar. Eu falo na aula que vem sobre esses padrões de rede aqui, né? E a gente resolve esse exercício aqui junto com vocês, tá bom? Que aí vai dar tempo tranquilo. Não tem problema a gente repetir essa aula não, porque isso é muito importante. Vocês não podem ter dúvida quanto a isso não. Tá legal, galera? Aí, chegou ao fim. Tá beleza? Tá beleza. Boa semana aí, Valeu, galera. professor. Boa Valeu. noite. Boa Valeu. semana. Boa Boa noite. semana, professor. Valeu. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim também. Batem papo lá no fórum que eu respondo. Valeu? Fui! Valeu. Valeu.